Deu horário. Já estamos live. Oi, turmas! É o seguinte, agora é programa sério mesmo. Nós estamos aguardando aqui a nossa amiga Jaqueline entrar. Enquanto isso, eu vou fazendo a abertura do nosso programa. Por que a gente saiu de onde estava e voltou? Que a gente está preparando uma surpresinha, tentando fazer com que vocês participem mais de perto da gente. E pelo Zoom isso é mais fácil. Por quê? Quando vocês tiverem uma pergunta legal, a nossa ideia é trazer vocês para dentro do programa. Vocês fazerem a pergunta, dar um oi, falar assim, fora Bolsonaro, essas coisas, brincadeira, fazer a pergunta e tal, interagir um pouco mais, e depois sair, né? Porque se a gente ficar deixando todo mundo entrar aí, lota a sala, não tem como. Mas a ideia era essa, era isso que a gente queria hoje. Mas, infelizmente, a Jaque, a nossa mega convidada, ela não consegue pelo Zoom muito bem, o equipamento que ela tem não interage muito bem com o Zoom. Aí a gente voltou para o StreamYard, foi por isso que a gente fez esse... Foi lá, voltou, tá? Desculpem, mas a intenção é boa, vamos ver se semana que vem dá certo. A Jaque já está online, e antes de começar, eu vou me dar uma autodescrita. Hoje eu estou de pretinho básico, com uma tiara, um arco maravilhoso assim na cabeça, brilhante, de diferentes tons de prata para combinar com os meus fios prateados e marrons escuros. Meu rosto continua sendo aquele branco quase pardo, olhos castanhos escuros, sobrancelhas grossas, lábios normais, finos, já foram mais grossos, mas com a idade eles vão encolher. Pintinhas no nariz. É isso, pretinho básico, quase até o pescoço, então vocês não veem muito, porque o cabelo cobre o resto. E aquele bom cenário atrás de sempre, né? Em libras acima da minha cabeça escrito amor, de um lado as minhas boas plaquinhas escritas perigo, risco de abdução, com os Beatles embaixo, querendo dizer que a abdução é do bem, né? Aquela abdução musical, rock maravilhoso, e do outro lado aquele desejo de que a gente quer só que o dia acabe zen, portanto bem, né? E de que às vezes é preciso silêncio, né? E em alguns casos não é só às vezes, é sempre. Em outros casos nunca, mas é assim que a vida vai, ok? Eu passo agora, eu nem vou falar de pandemia hoje, que eu já estou realmente até aqui, a gente deve bater 4 milhões de atacados por esse maldito vírus nessa semana, e eu fico nervosa. Então, eu vou pular essa parte hoje para a gente se liberar um pouco desse desespero. Alain, depois Jaqueline, ou Jaqueline, depois Alain, como é que vocês preferem? Vocês precisam se descrever, tá, gente? Beijo. Pode ser eu. Então vai. Já que acabou de chegar, ela estava nessa transição, sai de uma sala para outra, a gente está testando aí, né, novas ferramentas de interatividade, né, Mônica? Então, toda tentativa é válida e importante. Então, dá boa noite a todos e todas e todes. Agradecer a presença da professora Jaqueline hoje conosco, nesse tema tão provocativo e que tem muito a nos dizer sobre a maternagem, inclusão. Eu continuo sendo aquele homem de meia-idade. Gente, é importante falar a meia-idade, porque para a pessoa cega, ela precisa construir ali no seu imaginário a pessoa que está falando. Então, é importante uma referência, não precisa falar ideia exata de idade, mas uma meia-idade, a pessoa sabe que eu tenho em torno de 40 anos, e com isso ela constrói lá uma imagem de um homem de meia-idade. Embora eu me reconheça como alguém com uma aparência, nesse momento, muito diferente, porque eu tô parecendo um personagem da Disney, tô todo vermelho. Só para dizer que hoje a minha câmera não tá colada muito. Eu tô em tons de rosa e vermelho. É uma coisa meio estranha, mas daqui a pouco a câmera ela colabora. Então eu sou um homem de meia idade, branco, cabelos castanhos, barba cerrada,
preta, mas com muita barba branca já. Uso óculos. Hoje eu estou com óculos com armação preta, olhos castanhos. Eu estou num ambiente que é o meu escritório, como sempre. Estou com uma blusa azul marinho. No fundo se vê uma parede branca e algumas almofadas em tons de cinza, e preto e branco, né? Que é essa composição aqui do ambiente em que me encontro. A Mônica não mencionou, mas daqui a pouco a Mônica vai fazer, imagino, a nossa reflexão da semana, porque eu acho que a Mônica vai nos provocar a pensar sobre o último incidente que envolve, né, o cargo máximo do executivo, quando o nosso presidente diz para uma jornalista que gostaria de agredi-la porque foi feita uma pergunta. E isso eu acho que é importante, tem muito a nos dizer sobre o estágio em que vivemos pseudo-democrático. Então, a Mônica vai falar sobre isso. Pode fazer... Não, faz você, Alan. Mas assim, vamos passar para a Jaque, porque aí a Jaque se apresenta, a gente depois faz uma reflexão, quem sabe até mais coletivizada, sobre esse fenômeno. Agradecer a Jaque a gentileza de estar conosco, de, enfim, compartilhar seus conhecimentos, seus saberes. Professora Jaqueline, lá da UF de Santo Antônio de Pádua, se dispôs a dialogar com a gente, e é um prazer recebê-la, e seja muito bem-vinda, professora. Prazer, então, eu que agradeço ao convite de vocês dois, convite carinhoso, e eu sou uma mulher, no Brasil, como diz Mônica, né, branca, dos cabelos cacheados até os ombros. Atrás de mim, então, tem um armário, eu vim me esconder aqui no quarto, porque eu não estou na minha casa, vim tentar aqui ficar um pouquinho em paz. Abaixo de mim tem uma cabeça de uma criança que se precipita aqui querendo participar também do debate. Mentira! Eu sou uma mulher de também meia idade, tenho... Mentira não, é verdade. Eu tenho 40 anos e é isso. Quem olhar de perto vê meus olhos verdes. Bacana, Jaque, bacana. Mônica, liga esse microfone aí. Vamos dialogar um pouquinho, fazer nossa reflexão coletivizada. Que situação foi essa, Mônica, que a nossa imprensa há algum tempo já vem enfrentando, né? Mas hoje me parece que chegamos num ponto estarrecedor do ponto de vista do que significa o sistema democrático, né? Quando um presidente da República fala que gostaria de agredir alguém que o entrevista, realmente vivemos um momento de muito perigo, né? Queria ver o que você pensa sobre isso. Ainda bem que eu não estou de saia, porque se eu tivesse, ela ia rasgar de tão justa que você me deixou agora nela, porque eu não estou sabendo dessa notícia, Alô. Não está sabendo? Essa notícia é uma notícia recente. Bom, foi hoje, não sei se foi hoje pela manhã, mas há pouco eu estava vendo nas redes sociais, compartilhado em vários jornais, que um repórter do jornal O Globo perguntou ao presidente da República sobre os possíveis cheques que a sua esposa teria recebido em sua conta, depositado, dentro desse cenário que está sendo discutido pela mídia. E para não ser injusto, eu vou até pegar a frase precisamente aqui na internet da agressão, do que o presidente respondeu, tá? Para o vontade de encher sua boca de porrada. Exatamente. Foi essa a frase. Obrigado, Jaque. Foi essa a frase que ele falou, né? E que está gerando muito debate nas redes sociais, e isso realmente expressa o momento que nós estamos vivendo de instabilidade, de perigo à democracia. Falar isso para um repórter, quando ele pergunta, o máximo que eu acho que poderia ser feito é não responder a pergunta. Se sente incomodado, não se sente à vontade, não responda. Mas essa afirmativa é perigosa, é muito perigosa. É muito perigosa. Então, depois não querem que a gente fale aqui fora Bolsonaro, né, gente? Fala sério. É muito perigosa. É uma afirmativa que nos coloca numa... pede para a gente falar essas coisas aqui. Pede. Eu não... Assim, como... Não dá para entender. Na mesma semana que o infeliz aparece fazendo festa lá para o estilista, cabeleireiro deles, dentro do palácio, eu achei isso, embora seja uma coisa super demagógica, né? Eu vi a emoção verdadeira do cara
ao ser prestigiado dessa maneira, e assim, até estava comentando com um dos meus alunos de pós-graduação, que isso tem um apelo popular muito grande, essa atitude dele, né? E assim, para o povo, eu nunca vi um presidente da República fazer uma festa para alguém do povo dentro do palácio. Quer dizer, aí isso ganha o povão, né? E não estou dizendo que é bom ou que é ruim, estou dizendo que isso foi uma coisa assim, uma coisa bem diferente, e no olhar das pessoas do dia a dia, foi bacana isso. Aí o cara vai no dia seguinte e comete um troço desse, quer dizer... Mas o doido é que isso, as pessoas mais simples não veem ou fazem vista grossa, porque o que elas precisam mesmo, esse cretino finge que dá direitinho, né? E aí, gente, é complicado. É difícil. Bom, mas vamos então inaugurar o debate da noite, né, Mônica? Aproveitar que a Jaque está aí conosco, né? Inaugurar o debate, fomentar o debate. Jaqueline, minha linda, fale-nos tudo, nós queremos te ouvir. E aí, maternagem e inclusão? Né? Esse é um grande tema que me parece a gente está inaugurando aqui. Eu acho que eu me recorde aqui no Panacademia, nem no Papo de Inclusão, que é um programa que a gente tem lá no nosso laboratório, nem aqui no Panacademia, que é a parceria LAPEAD-LEPED, nós nunca tivemos um debate sobre esse, né, Mônica? Não me recordo. Olha que nós tivemos muitos debates de muitos temas variados. Então, você está inaugurando aí um cenário de discussão muito importante para a gente, sabe, Jaqueline? E a gente quer te ouvir, então. Que bom. O que você pode trazer? O que esse título suscita na gente? Maternagem e inclusão. Porque então, eu suponho que tem a ver com o fato de você ter filhos pequenos ainda, não? Sim, também. Então, fala um pouco para a gente. Tem a ver. Eu fiz, então, uma audiodescrição mais objetiva, física, talvez, né? Mas não me apresentei, de fato, a partir do meu lugar, né? Então, eu sou uma mãe pesquisadora, uma mãe cientista, e eu tenho, então, 2 filhos pequenos ainda, e trabalho, como o Alan disse, na Universidade Federal Fluminense, no campus do interior. Então, essa minha experiência, a partir da pandemia, teve que se reorganizar, né? Então, justamente porque eu trabalho dentro de um espaço, né, onde somos invisibilizadas. Nós, mães cientistas, nós, mães pesquisadoras, somos excluídas efetivamente. Então, é um discurso também que precisa ser conectado com uma noção de inclusão. Então, a partir desse meu lugar, que eu, então, tive a oportunidade de mudar um pouco o foco da minha discussão, que eu trabalho com, enfim, sociologia do diagnóstico, enfim, questões relacionadas a essa temática das doenças raras, das pessoas que não têm diagnóstico, e quais os impactos psicossociais do diagnóstico na vida das pessoas. A pandemia, então, me colocou dentro de casa, em home office, com 2 crianças pentelhando o meu saco, né? E aí eu me dei conta de que eu precisava, então, reorganizar também a minha rotina, o meu espaço e o meu lugar, e a partir de várias conversas com outras mães, eu pude então perceber uma demanda que talvez pudesse ser suprida pela universidade, e montei um projeto, que é um projeto que foi e que é, né, um projeto de extensão e um projeto de pesquisa, chamado Grupo de Escuta e Reflexão Maternagem na Quarentena. E aí, nós começamos esse projeto em março, e esse projeto, inclusive, culminou também em 2 artigos, e num artigo que vai sair agora, num relato no livro Maternidades Plurais, coordenado por uma professora que tem um grupo, né, mães da universidade, da UFG, e é um livro também com vários relatos pelos quais nós, mães, passamos dentro da universidade, dentro do espaço acadêmico, no sentido, então, de nos consolidarmos enquanto pesquisadoras, cientistas e tudo mais. Então,
o meu lugar de fala, né? E lugar de fala eu devo trazer, então, aqui, ainda que seja um conceito bastante popularizado, né, pela Djamila, é importante que a gente pense que falar do nosso lugar não é um lugar pessoal, né? Não é um lugar da minha experiência subjetiva, Jaqueline, mas é o lugar da mãe que, enquanto grupo de mães, precisa se colocar, então, nessa estrutura de poder e se colocar também dentro, né, do pensar a maternagem dentro da universidade. Então, o que a gente vai discutir é como o grupo de mães vive essas experiências da maternagem, como essas experiências são atravessadas, então, por uma matriz, né, que impede que esses grupos, uma matriz de dominação que impede com que esses grupos existam e persistam em determinados espaços. Então, o que significa ser mãe branca, mãe negra, mãe de uma criança com deficiência, né? Então, tem uma série de interseccionalidades também para a gente pensar, uma série de transversalidades para pensar, não é algo assim tão simplório como a gente possa imaginar, né? Então, lugar de fala não é vivência, lugar de fala é um lugar dentro, né, da sociedade, um lugar dentro dessa estrutura social, que, em geral, né, quem tem o poder, quem está legitimado a falar, inclusive, dentro dessa sociedade machista, patriarcal, né, é esse sujeito que dá porrada nos outros ou que diz que vai dar. Então, é um lugar que a gente precisa, de fato, reorganizar, né, e, enfim, resistir, especialmente nós, mulheres. Então, lugar de fala não é também sobre a gente falar sobre representatividade. Não é só mulheres que devem falar sobre maternagem. Homens precisam falar de maternagem também, né? É uma postura ética, inclusive, falar, a partir do seu lugar de fala, sobre outras possibilidades, outros lugares que são experimentados pelas pessoas diversas de nós. Então, o homem precisa pensar a maternagem até porque ele se beneficia dela. Na maioria das vezes, é o que mais se beneficia, talvez. Porque você não vai escutar um homem pensando, né? Será que eu me inscrevo nesse edital? Será que eu apresento projeto? Ou será que eu, sei lá, vou me preocupar com as crianças, se elas estão indo para a escola ou se não estão? Isso não está em cogitação para ele, né? Na maioria das vezes. Então, não é algo também que eu vou aí generalizar, porque é claro que há variações, né? Mas, de todo modo, o nosso grupo, ele partiu de pressupostos, enfim, pressupostos que essas mulheres, então, traziam consigo... Oi, filha, deixa a mamãe falar um pouquinho. E essas mulheres traziam com elas, né, enfim, frases e pensamentos. Como é que a gente, então, começou a organizar esse pensar? Deixa a mamãe falar um pouquinho, filho. Então, nós, então, organizamos um grupo, a gente se encontrava uma vez, toda semana a gente se encontrava, e aí nós fomos fazendo um mapeamento discursivo, né, bem no sentido Foucaultiano mesmo, tentar entender esses discursos, como essas mulheres construíam o seu pensamento em relação às suas próprias perspectivas enquanto mães, né? Então, eu, em conversa com uma amiga chamada Débora, que também é psicóloga, eu não sou psicóloga, não sou educadora, então a minha formação é em filosofia e em direito, mas a partir desse meu lugar social, eu me senti, então, com a potência de poder, então, desenvolver esse trabalho, e, para tanto, eu me juntei a algumas amigas, a professora Débora, que é psicóloga, mas a professora Fernanda, que também é psicóloga, a Cristiane e a Ana, que são psicólogas. Então, me juntei com 4 psicólogas para tentar, então, organizar um pouco, fazer esse mapeamento discursivo dessas mães, que me chegavam de vários lugares diferentes, de todo o Brasil, para a gente, então, tentar entender. E aí, utilizamos uma ideia de um psicanalista, que é o Christian Dunker, que é um professor da USP,
no sentido, então, de promover uma escuta empática. Então, é um grupo de escuta e reflexão. Primeiro momento, escuta, a gente fez, então, esses encontros a partir do Jitsi Meet, que também, usar o Jitsi é uma opção política, né, porque não é uma ferramenta como as outras, então ele tem aí um domínio público, né, ele é de livre, código aberto, né. Então, nós fizemos essa opção política por usar o Jitsi, e utilizando o Jitsi, então, nós nos encontrávamos semanalmente. Depois, a partir dessas conversas, a gente organizava também, dentro das necessidades dessas mães, lives, né, com temas. Então, alguns temas foram recorrentes, como violência doméstica. Na verdade, não foi bem violência doméstica, foi relações abusivas. Então, mas, de todo modo, no discurso dessas mulheres estavam presentes algumas questões básicas, né? Mulher nasceu para ser mãe, mulher deve se anular para estar junto com a família, lugar de mulher em casa, a mãe é que deve mesmo cuidar dos filhos, né? Homem ajuda, sua função é trabalhar fora de casa, esse tipo de coisa. Então, a ideia com esse projeto era compreender como a pandemia, inclusive, né, provoca algumas alterações, algumas mudanças nesses modos de subjetivação das mães, que durante a quarentena tiveram, então, que reorganizar a rotina, o trabalho doméstico, o trabalho em home office, as relações, né, se antes você tinha lá, via o marido, eventualmente, na sexta-feira, cheiroso à noite, no sábado e no domingo, agora você via todo dia fedorento, né, perturbante. Então, você passa a ter uma rotina de convivência diária com pessoas que muitas vezes você também não tinha tanta, até afinidade, né, conhecimento. Então, a casa virou espaço, inclusive, de você se perceber com o outro numa relação que talvez você não tivesse tanta certeza de estar nela. Então, dentre outras possibilidades, né, algumas dessas mães nos mostraram um interesse em que nós criássemos um grupo no WhatsApp. Então, nós criamos o grupo no WhatsApp e, enfim, desenvolvemos também esse canal de comunicação para a gente poder, então, fazer um acompanhamento à escuta, né, dessas mães, e coletamos através de formulários, enfim, avaliações. Ao longo do processo, esse projeto durou de março até julho, né? E, enfim, foi muito produtivo, fizemos várias lives, enfim, estamos nesse processo, então, de publicação desses resultados, né, desse projeto, porque, além disso, nós tivemos, então, como eu disse, era um projeto de escuta e reflexão. O momento de escuta se foi e persiste, então, o momento de reflexão, onde nós debatemos filósofais, né, mulheres, e começamos com a Badinter, que nós estudamos o amor conquistado, o mito do amor materno, e agora também, enfim, a Djamila Spivak, né, vamos discutir mulheres agora latino-americanas e afrodescendentes, para pensar também por que essas mulheres, muitas vezes, não são parte dos nossos currículos, não estão sendo ensinadas, porque o pensamento delas é atravessado para bem longe de nós, né? Então, eu tenho feito esse movimento de trazê-las para o debate, né? Trabalhei com Bell Hooks, enfim, algumas autoras que me parecem que têm pensamentos muito importantes e que são negligenciadas dentro do universo acadêmico. Então, sobre o título hoje da minha fala, Minha Casa Virou Escola, é uma pergunta, né? E, de fato, é uma pergunta que me faço ainda, quando, na verdade, tenho para mim já a resposta, e acho que todos nós aqui deveríamos ter, de que a resposta é não. Veementemente não. A minha casa não vira escola, não vai virar escola, né? São coisas distintas e que a gente precisa, então, investigar o que cada uma quer dizer e como a gente pode, então, pensar casa e escola e a conexão entre elas, sem negligenciar, portanto, que a escola é um espaço privado e a casa um espaço público, né? Tem um projeto de lei, inclusive, tentando aí a baila, né, lá, enfim, passar aí
a ideia de que a gente pode ter no Brasil homeschooling. Você falou que a escola é um espaço privado e a casa Não, é um é o espaço contrário. público. Ah, tá. Eu falei errado. Eu falei errado. Não, é errado. É o contrário. Escola é público, casa privado, né? Muitas casas até são privadas, né? Porque muitas vezes o que tem ali de coisa ruim é melhor que de coisa boa. Mas, enfim, porque então, acho que a primeira, eu pensei a partir dessa questão, né? 3 bases, né? Por que a maternagem, por que falar maternagem não maternidade? Esse é um primeiro ponto, né? A partir do meu lugar, então, de mãe cientista, mãe pesquisadora, como a pandemia reconfigurou a vida dessas mães cientistas, né? Inclusive porque esse discurso das mães cientistas muitas vezes está invisibilizado dentro do universo acadêmico, e o que então passa a ser a escola em nossas vidas. Então, eu tenho uma discussão, tem uma diferença importante, né? Que maternidade, enfim, só a mulher pode parir um feto. Então, vai sair aqui no Japão, no Acre, né, em qualquer lugar do planeta Terra, 9 meses em geral, depois, né, do pipoco entrar aí, você tem a criança nascendo. Então, não tem diferença, vai variar o como, né? O como nascer, ele varia. Ele vai depender se tem obstetra, se é... Então, se vai ter parteira, se vai ter obstetra, se vai ser a termo, se vai ser cesárea, parto normal, enfim, em casa, no hospital, o como o pipoco vai nascer varia, né? Mas de cócoras, de dentro d'água, não importa. Seja como for, o feto vai nascer, né? Biologicamente falando, essa é a voz da maternidade. Agora, a maternagem, ela já não é uma construção biológica, é uma construção social. Então, ela começa a ser desenvolvida desde que o nenê nasce, né, desde que o pipoquinho vai sair, até, enfim, conforme ele for crescendo. Então, os vínculos, né, os elos que vão se conectar dessa criança com o seu cuidador, vão sendo construídos ao longo desse processo, ao longo dessa relação que se estabelece entre os dois. Então, não é preciso ser mulher para exercer maternagem, né? Qualquer pessoa pode maternar uma criança. Então, isso é algo fundamental, porque as pessoas, muitas vezes, conectam automaticamente a ideia de que maternar é algo inerente à mulher, quando, na verdade, não é. Se você colocar, né, um bebê no colo de um homem e falar, fica aí uma semana, ele vai ter que dar um jeito dele, vai dar os pulos dele, vai se virar e vai aprender que o choro de caquinha é diferente do choro de birra, que é diferente do choro de fome. E não é porque ele é uma mulher ou não é uma mulher, é simplesmente porque ele vai aprender a se virar naquele contexto e vai aprender, então, a se tornar alguém que materna aquela criança. Então, eu acho que isso é algo muito importante de ser trazido, porque muitas vezes nós não nos damos conta de nossa responsabilidade em relação às crianças, né? Nesse processo de maternarmos essas crianças. Então, quem é uma mãe, como vai se constituir uma mãe, é variável, né? É uma construção aí que a gente pode ir no sentido biológico, e aí a gente fala de maternidade, ou no sentido sociológico, e aí a gente fala de maternagem. Então, indo pelo sentido sociológico, a mãe ela também está inserida num contexto social. Antes dela ser mãe, inclusive, ela foi filha, ela foi, enfim, neta, ela se estabeleceu dentro de uma família, dentro de um lugar, ela foi criando referenciais sobre o que é o ser feminino, sobre o que é o ser mãe. Então, a própria observação sobre as avós, as tias, a mãe, tantas mulheres que passaram pela vida dela, foram forjando a própria identidade
entre aspas, materna que talvez ela exerça nesse momento. Então, ser mãe, maternar, são aprendizados que vão nos constituindo ou não, a partir também da nossa escolha, né? Podemos escolher maternar ou não os nossos filhos, sendo mulheres ou não. Para algumas mulheres, a maternagem não é um caminho adequado, elas não estão afim, não é alguma coisa que faz parte, né, da vocação, vamos dizer assim, né, se é que eu poderia usar essa palavra, mas não faz parte da vontade, né? Então, de onde partimos, como nos constituímos, é fundamental. Que criança nós fomos, que adolescentes nós fomos, que mulheres foram permeando a nossa formação, né? Tudo isso vai ser fundamental. E aí, trazendo até a Simone de Beauvoir, né, que é uma filósofa, que ela fala que a mulher não nasce pronta, a mulher se constitui. A mãe também não nasce pronta, a mãe se constitui. Ela vai se tornando mãe a partir dos elos que vai, enfim, exercitando na relação com a sua criança, com seu filho. Então, eu trouxe aqui uma citação até de uma notícia, né, de uma mãe, de uma notícia que saiu, uma pessoa de um contexto, ela é ativista, né, e aí, enfim, dizendo que as mães hoje nas comunidades têm chegado até ela, muitas vezes, com essa sensação de abandono, de necessidade, inclusive, de pensar em suicídio. Então, a carga, né, que se coloca sobre a mulher é muito grande e precisa, de fato, ser repensada. Então, quando eu trago para dentro da universidade esse debate, é num sentido exatamente de tentar pensar junto com mulheres como eu, como mães, com uma série de desafios que lhes são impostos, né? Como nós também vamos criando e recriando os nossos significados em relação a nós mesmos, porque as cobranças também que fazemos sobre nós são pesadas demais, né? E buscamos, às vezes, ser como uma mulher que é muito diferente de nós, e isso vai nos gerando frustração, angústia, e o mais adequado é, portanto, que a gente possa perceber que há várias realidades sociais diversas e que a gente precisa acolher quem somos, né? Com alguma generosidade, com alguma empatia até conosco, vamos dizer assim, né? Então, nenhuma mãe é igual a outra, o exercício do maternar também não vai ser um igual ao outro, né? E dentro desse contexto de pandemia que Mônica não quer falar, mas eu vou aqui trazer, os conflitos se avolumam ainda mais, né, em relação o conflito entre o universo familiar e o universo íntimo. Então, como eu estava dizendo, né, é justamente porque a mulher é pressionada, né, de várias maneiras a ser algo que muitas vezes ela não é que ela passa, então, ao descontrole, ao descompasso, à angústia, à frustração. Então, a sobrecarga, a culpa, né? Então, de um lado, inclusive, ela vai se sentir culpada se ela não tem aquele amor materno que muitas vezes ela é pressionada a ter. Então, a Badinger, ela vai, no texto dela, trazer exatamente questionamentos sobre isso, né? Como esse amor materno, essa identidade da mulher, mãe, passa, então, ao longo da história a ser estruturado. Então, ela vai trazendo vários pensamentos, né? E é claro que o lugar dela é França, enfim, mulher branca, o contexto é muito diferente, mas ela nos permite pensar sobre essa construção do amor materno, uma construção social, e que, de alguma maneira, ainda é hoje, né, temido o seu questionamento. Por que a gente teme questionar o amor materno? Por que é tão doído
desconstruir, pensá-lo a partir do seu lugar de origem, que é simplesmente ser um sentimento, como qualquer outro sentimento. Esse amor materno é só um sentimento, e é frágil, é imperfeito, né? Então, é um repensar, porque dentro da pandemia, uma daquelas frases, né, do senso comum que as mães traziam para nós, no sentido de que lugar de mulher, lugar de mãe é em casa. E aí, na pandemia, o que é essa casa? Né? Que casa é essa? Então, a casa, ela é muitas coisas, passou, inclusive, a ser muitas coisas, né? Então, o que a gente estava falando é um território, para algumas um território grande, para outras um território muito pequeno, de um cômodo, às vezes nem um cômodo, com teto, sem teto, né? Às vezes é uma propriedade delas próprias, às vezes não é, às vezes estão em um lugar que não é próprio. Às vezes tem mulheres que vivem só, né? O espaço da casa é o espaço da solidão. Outras mulheres se relacionam com muitas pessoas, com pessoas de idades diferentes, de pensamentos diferentes, de condições de saúde diferentes. Então, é fundamental que a gente passe a pensar também a vida concreta, né, nesse sentido de mudança. E aí lembro até do Morin, né, da necessidade de reformar o nosso pensamento também, para repensar os espaços que ocupamos. Então, muitas vezes esse lugar que passa a ser, então, de convívio com várias pessoas diferentes, passa também nos oferecer alguma privação de intimidade que a gente não está acostumado, né? Antes a gente convivia com o outro na hora do almoço, na hora da janta, na hora que chegava do trabalho, e agora a gente tem que conviver, enfim, 24 horas por dia, e aí o que vem a partir dessa convivência latente, pulsante, né? Muitas vezes agressividade, resistência, reatividade, angústia, enfim, uma série de outros sentimentos que também vão aflorando. Então, numa dessas afirmações, né, a moça fala assim, eu ouvi relatos de mães que, enfim, começaram a bater nos seus filhos porque não aguentavam mais e depois se sentiam culpadas. Então, quando você escuta isso, a primeira coisa que você faz é condenar essa mãe. Nossa, não devia ter feito isso, mas você precisa, então, conversar com ela, acolhê-la, entendê-la e mostrar para ela que ela realmente não devia ter feito isso, mas que a gente precisa, então, né, reorganizar esse pensamento dela sobre ela mesma, para que ela possa também trabalhar na relação não reativa e agressiva com os outros que compartilham desse espaço da casa com ela, né? Outras questões vão se avolumando. Eu estou falando muito, né? Não, eu ia só lembrar que é legal, não é que você está falando muito, porque tudo é muito importante, mas tem gente querendo conversar. Tá, eu falo. Já, então, e eu, assim, eu sou uma pessoa falante. Entendeu? O problema não é esse, o problema é apenas a gente compartilhar o tempo com a galera. Por exemplo, a Cíntia Ariely já falou várias coisas aqui, e ela está muito interessada no tema, ela também está circulando nesse tema, pelo que eu estou entendendo. Que ótimo. Então, se pudesse abrir um pouquinho para eu ler algumas coisas. Tá, eu posso terminar de falar desse lugar da casa e a gente abre, pode ser? Porque eu falei o que é a casa, né? A casa, então, é o espaço, esse território, um espaço que é de solidão ou de inter-relações, um espaço que pode ser organizado ou não. E aí a questão da rotina, né? A minha casa virou escola, a rotina passa a ser outra, um espaço que pode ser de acentuar, de violência doméstica acentuada. A gente passa, então, a ser um espaço também de lazer com os nossos filhos. Eu aprendi a jogar Naruto, né? Enfim, aprendi várias coisas diferentes, né? Um espaço de estudo, mas não é escola, é um espaço de estudo, um espaço de aula remota, espaço, muitas vezes, de expressão religiosa e espaço de morte, né? Muitas pessoas passaram a, inclusive, morrer em casa por conta da pandemia. Então, é algo também, o luto, né? Essa ideia que nós precisamos ter diante da vida e da efemeridade da vida,
também passou a ser parte do nosso espaço privado, né, que é a casa. Muito bacana isso tudo que você coloca, né? São coisas que, e eu ainda acrescentaria que nesse imbróglio todo, estamos nós como mulheres e também professoras. Quer dizer, eu fico pensando, por exemplo, nas professoras da educação básica, principalmente. Eu ia chegar lá. Então não vou falar mais nada. Deixa eu abrir a palavra aqui para a Cíntia e para a Patrícia. Não, fale! E aí, vamos lá. A Cíntia tinha falado lá para trás, deixa eu ver, meu filho. Ela tinha dito o seguinte: primeiro que ela gostaria de participar do seu projeto, mas pelo que a gente entendeu, ele acabou, né? Vocês estão agora na fase... Sim, agora é só a parte teórica. A gente agora está com um grupo de estudos. Bom, é possível participar do grupo de estudos? Claro! Então, serão todas bem-vindas. Se você puder depois... Eu posso, sei lá, compartilhar o seu e-mail, algum contato para a Cíntia poder... Claro! Você. Então, você puder, bota aqui no chat enquanto eu vou lendo o comentário da Cíntia. Ixi, eu estou no celular, não tem chat para mim, mas eu vou tentar. Então, vai falando que o Alan vai digitando. Ou bota lá. Melhor falar, não tem outro jeito. Quem quiser pode deixar no chat o e-mail que eu entro em contato. Boa ideia. Cíntia, então bota o seu e-mail aí que ela entra em contato com você. Além disso, a Cíntia disse também que as políticas públicas são também muito pensadas nas mulheres como principais protagonistas disso tudo e não nos pais, né? Ou seja, a própria sociedade joga muito a responsabilidade do cuidado só nas mulheres. A Patrícia diz que trabalha na rede aqui de ensino de Duque de Caxias e que, nesse momento de isolamento, ela vê muitos casos de mães de alunos que estão sobrecarregadas. E é o que eu vejo também, é o que eu estava falando um pouquinho. Sim. Só que eu falava das mães de alunos que são também professoras das redes públicas. E a Edjan fala que as personas que a gente assume, por escolha ou não, podem trazer à tona essas fragilidades, frustrações, ainda mais nesse momento de pandemia. O que você faz desses comentários todos aí que a gente leu? Se você quiser vê-los novamente, é só ir no chat. Você está no celular, você não vai conseguir ver. O celular tá. Se quiser, eu leio algum para você. A gente pode pôr não tem também. Eu acho que a primeira questão importante, né, é pensar na conexão também mãe não, mas mulher e professora. Então, a mulher, ela é professora, mas ela não é pesquisadora, ela não é cientista, porque professora é quem cuida, né? E cuidar, a mulher pode, né? Toda a associação entre o ser mulher e o cuidar é muito naturalizada. Então, a colega que falou em relação às políticas, né? É justamente porque há essa naturalização do cuidar pela mulher. Então, é algo que a gente precisa começar a reorganizar no nosso pensamento também. Então, eu acho que essa é uma primeira questão. A mulher não tem que ser meiga, delicada, sensível o tempo inteiro. Não é natural, né? Eu sou meio ogra, então eu sou uma pessoa que, se eu precisar ser classificada aí dentro do grupo das mulheres sensíveis e meigas, eu tô lascada, porque eu não tenho, assim, muita habilidade para circular nesse grupo. Mas todas as funções, né, são dessas mulheres, enfermeiras, professores, tudo mais, e durante a pandemia, inclusive, essa naturalidade com a qual as mulheres são vistas sobre o cuidado passa batida em relação à sobrecarga desse trabalho. Porque sequer o trabalho doméstico é considerado trabalho, né? Então, a própria ideia de trabalho é uma categoria que a gente também tem que pensar para o trabalho doméstico. Então, é muito fácil, né?
as pessoas, em geral, vão dizer, é muito fácil ser professora, você tem instinto para ser professora, você consegue ser dona de casa e professora e cuidar e fazer tudo ao mesmo tempo. Então, esse discurso é um discurso que legitima uma subalternidade da mulher e uma conexão dela com essa ideia natural, né, de cuidado, que a gente precisa, então, reorganizar em relação ao nosso próprio pensamento, né? Enfim, penso que... Eu gosto quando o Alan fala, né, todos, todas e todes. E a mulher é a que cuida de todas, todos e todes. A mulher cuida desse todo mundo, mas ela não cuida de si. Raramente ela consegue cuidar de si. Raramente ela se coloca em primeiro plano, né? O que a torna, em geral, sobrecarregada, inclusive mentalmente. O homem vai ajudar, né? O homem, enfim... espera que ela mande ele fazer o almoço, mas não tem que fazer almoço todo dia, ora bolas. Então, são questões que a gente precisa, dentro do nosso cotidiano, da nossa rotina, marcar, né, um posicionamento diverso do que temos. Eu acho que esse é um ponto importante. Se alguém começar a pensar em mudar, né, tem que praticar também. A postura ética, ela exige de nós ação, né? Ética é agir, e agir depende, então, de ressignificar para si algo e se movimentar no sentido desse algo diverso, né? Mas, olha, eu acho que, inclusive, nós, na pandemia, as mulheres e professoras mães, elas não estão ocupando os discursos, né? A gente não escuta falar sobre... Oi? Não, é porque ficou uma coisa assim, confusa na cabeça do pessoal. Ficou uma coisa confusa aqui na cabeça do pessoal, quando você faz uma afirmação, você, na sua fala anterior, de que professor é aquele que cuida. Vale. Você ouviu? A professora, No geral, é assim que vem as professoras. Mas a professora Não é como deveria ser. Não é o que eu acho. Não. Entenderam? Não. É mais um desses senso comum, dessas verdades que imperam pelo universo, né? Essa verdade que impera pelo universo e que muitas vezes acabam tirando essa mulher do discurso. Então, invisibiliza. Você hoje, inclusive, você não vê... Cadê essas mães professoras que estão aí assoberbadas de trabalho em aula remota? Cadê? Né? Cadê? São mulheres que são invisibilizadas. É o que eu falei, né? Acaba que, justamente por essa verdade que paira, né, de que a mulher, ela naturalmente cuida, é como se isso não fosse um trabalho, como se fosse algo natural. Então, ela cuida e dá aula. Então, para ela não é um problema isso. É óbvio que tem que ser um problema para nós. Nós precisamos problematizar isso. Isso é fundamental. Né? Entender por que essa mulher, essa mãe, mulher e professora não está no discurso, não está dentro nos holofotes. Né? Eu acho que essa é a questão que eu quis chamar a atenção. Então, é menos você... não é a retórica que importa, né? É uma mudança também nesse discurso. A mulher, ela não pode virar para o seu filho de, sei lá, eu aqui, né? 6 anos, 7 anos, né? E falar assim, ó, faz um sanduíche aí, fica quieta aí, se vira aí que eu tô trabalhando, né? Não tem como fazer isso. Ela não vai conseguir fazer isso, né? Então, inclusive, nós aqui, né, nesse momento de pandemia, aqui no meu... Quem maternava junto comigo meus filhos era minha mãe. Então, a minha rede de apoio se foi.
Então, é mais uma pessoa com a qual eu hoje me preocupo, porque eu preciso ir até o mercado para fazer compras para ela, né? E eu também sou do grupo de risco, eu tenho uma doença chamada hipertensão arterial maligna, então é uma doença que eu, inclusive, já parei na UTI, fiquei, enfim, com problemas sérios por conta disso, tenho problemas no coração e tudo mais. Então, assim, mesmo sendo do grupo de risco, eu preciso também participar, né, daquilo que são as necessidades da minha mãe, não tenho minha mãe para ajudar com as crianças, tenho o meu trabalho normal, né, o meu trabalho usual fora fora o doméstico. Então, são questões para a gente pensar que são apagadas, né? Assim como eu, tantas outras mulheres. Eu não sou melhor do que nenhuma das outras aí, com as suas histórias e especificidades, até muito mais tensas do que as minhas. Então, são questões para a gente colocar em voga e reorganizar o nosso pensamento quando a gente pensa lá e cria a imagem falsa da mulher guerreira, né? A mãe guerreira, a mãe que consegue tudo, que resolve tudo. Na verdade, essa mãe quem é? É uma mulher cansada, exausta, angustiada, né? Desesperada, precisando de um banho de 30 minutos, ao invés de um banho de 2 minutos, né? É simples assim. É simples assim. Então, você só pode pensar, né, nessas mulheres e nessas mães, né, conectando-as com o filho e casa, como assim, né? Não é só para isso que ela serve, aliás, né? Então, não é só o foco na família ou nos filhos. A mulher, ela está legitimada a falar do que ela quiser, né, a partir do lugar de fala dela. Então, é algo muito importante a gente trazer. Eu penso, né, que trazer isso para cá, especialmente no meu lugar, que é a universidade, e que é um lugar que não foi criado para mulher, né? Você vai na universidade, não tem um banheiro com trocador, para você, um fraldário, não tem um lugar para você amamentar a sua criança. E eu não estou falando de mim enquanto professora, eu estou falando de uma aluna, eu estou falando de uma colega que é servidora, que enfim, trabalha na faxina da minha universidade. Eu estou falando de todas. Eu estou falando por uma série de mulheres que estão sendo constantemente negligenciadas em seus direitos, né? De usufruírem desse espaço que é público de maneira adequada. Então, a universidade é um lugar de exclusão, né? É um lugar de exclusão. A própria ideia de maternidade, né, de licença maternidade, ela é muito recente para as bolsistas nossas alunas, né, de pós-graduação. Eu fiz o meu pós-doutorado, e aí, enfim, não gosto de ser muito pessoal, mas aqui já sendo, né, mais uma vez, eu fiz o meu pós-doc dentro de uma UTI. Eu descia a escada e, enfim, usava o meu notebook na lanchonete de uma UTI com a minha filha, que ela ficou quase 5 meses internada numa UTI. Então, são questões, né, que ninguém nunca parou para pensar assim, poxa, né, a filha dela está numa UTI. Não, é trabalho pra cacete mesmo assim, foda-se, desculpa o palavrão, mas é assim que funciona, né? Então, que tipo de mensagem é esse que a gente está passando, né, inclusive dentro da universidade? Para você ter uma mulher negra professora, você conta aí nos dedos de uma das mãos, né? Por quê? Porque aqui não é o espaço delas. Aqui não é o espaço da mulher negra, aqui não é o espaço da mulher mãe. Então, eu acho que mais do que não sei se eu estou sendo meio indignada, né, no meu discurso, mas é que, de alguma maneira, eu já passei por várias situações que foram situações de exclusão por conta de eu ser mulher, ou de ser mãe, ou de estar grávida. Não, então, homens jamais vão ser questionados por estarem grávidos, né? Ou por quererem entrar num mestrado. Oi. Jaqueline, eu acho que você não está sendo indignada, não. Eu acho que a situação causa indignação mesmo. Eu passei por isso também com meu filho desde sempre, pequeno. Eu sei exatamente o que você está falando, é exatamente isso. Eu acho muito importante que vozes como a sua sejam trazidas à tona, né?
O único problema, lá vou eu a chata de novo, a virginiana com ascendente Capricórnio que sofre de toque e cote. Né? É toque virginiano e cote capricorniano, porque o capricorniano é pior do que o virginiano. Então, vamos lá. Nós temos apenas 4 minutos de programa. Não, pois é, para você ver, eu tive que te cortar assim, você me desculpa. Porque tem gente falando com você, e como você está no celular, você não está vendo isso. O Matheus, por exemplo, ele fala assim, caramba, que negócio cruel, que é muito violento isso. E ele faz uma pergunta que eu acho que é importante. Ele diz assim, será tudo isso que você coloca se produz e se aprofunda e se institui esse lugar maldito? Que eu vivi há 20 anos, provavelmente Sim. as nossas mães viveram há 40 anos, e isso, né, talvez tivesse sido pior antes, talvez tenha melhorado um pouco na minha época, mais um pouco na sua, mas não tá bom, continua não estando bom, né? E aí ele pergunta, será que tem luz no fim desse túnel? Será que a gente dá para ver nessas suas análises, extrair algo de bom? Claro que sim. Depois tem outros comentários, a gente vai passar um pouquinho, mas não pode passar muito, tá? Tá. Claro que sim. Justamente essa pergunta que me faz, qual o nome dele? Matheus, né? Matheus. Então, justamente a pergunta que me faz já é um processo de reflexão, e a reflexão vai gerar uma ação que vai movimentar o mundo num sentido diferente. Então, me parece que esse é um ponto fundamental, né? A gente estimular o pensamento crítico sobre esses lugares, sobre esses espaços que são pensados para não estarmos lá, né? Aqui não é o espaço da mulher, então é um lugar que a gente precisa pensar, e ao pensar, tanto nós, homens, mulheres, pessoas, né, precisamos pensar sobre isso, nós vamos então mudar esses lugares. Eu acho que é fundamental, primeiro, essa reforma do pensar, e na sequência, ações políticas e engajamento, inclusive. É óbvio, se você for ver, tem o Parent Science, né, que fez uma pesquisa, as mulheres não ocupam cargos de chefia, coordenação, são poucas, né? Se você, inclusive a pirâmide, né, se você for analisar, mulheres, poucas delas doutoras, né, enfim, que passam no concurso com filhos pequenos, né? Então, o afunilamento disso, o que é importante? A gente começar a pensar também em reconfiguração disso, né? Por exemplo, creche noturna. Tem mulheres que precisam de creche noturna porque elas trabalham o dia inteiro, estudam à noite e precisam de que seus filhos estejam sendo bem cuidados para que elas tenham também a possibilidade de aprender, né, de maneira adequada, né? No nosso caso, dentro da universidade, editais específicos para mães. Quantas mulheres aí têm dificuldades, às vezes, de concorrer em pé de igualdade a certos editais, né? Uhum. Enfim, tem várias questões aí que a gente pode pensar. Eu até fiz aqui algumas observações que você foi falando, Jaqueline, mas uma delas que me chamou a atenção e que você acabou de se referir há pouco tem a ver com as narrativas que eu ouço de colegas que são pesquisadoras e mães. E assim, eu vejo realmente a universidade, a minha percepção como a sua, a universidade é pouquíssimo ou nada acolhedora em relação às demandas da maternagem. E digo mais, as professoras se sentem muito oprimidas, as pesquisadoras se sentem, a ponto de eu ouvir de algumas colegas que elas, em função de suas carreiras, abrem mão da maternagem. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho. Eu ouço, por exemplo, narrativas de companheiras pesquisadoras que disseram que querem fazer uma adoção. Por que adoção? E de crianças maiores. Porque elas aí poderiam manter a carreira junto com o desejo de ser mães. Olha só qual é o elemento que vai definir em quais condições da maternidade dela. A carreira. Porque ela não consegue
ter um bom desempenho na carreira, considerando, né, que não há equiparação de oportunidades se ela tiver filhos pequenos, ela não tem quem cuide, então ela tem que adotar crianças maiores. Olha só, que ponto a coisa chega. A minha experiência, hein, Alan? Deixa eu aproveitar esse gancho e contar um pouco. Meu filho, eu criei ele sozinho até lá pelos 7 anos. Eu dava aula com ele no Moisés, cara. Quando ele tinha 15 dias de vida. Eu dava aula com ele no Moisés, à noite, na PUC. E depois, na UFRJ, quando eu passei, ele tinha 2 anos, eu dava aula eu levava ele. Ele dava aula comigo, porque eu sempre criei ele sozinha, nunca tive ninguém mesmo para dar apoio, ficar olhando, não tinha dinheiro para pagar ninguém. Os meus também. Os meus também foram dar aula comigo várias vezes, Mônica. E a gente, quem trabalha num curso como eu trabalho, Mônica trabalha, pedagogia, que é um curso ainda predominantemente feminino, é muito comum. As alunas levam seus filhos, porque não tem creche na universidade, elas não têm quem cuidem. Então, é comum que elas levem os filhos para as aulas. Assim. Eu, pelo menos no curso de pedagogia, eu percebo assim, os colegas muito solidários, mas eu fico pensando como é que é essa relação em outras áreas. Por exemplo, eu acho que na pedagogia a gente tem profissionais, mas como trabalham no campo das ciências humanas, eles conseguem olhar para aquele fenômeno de um lugar que é de muito respeito e acolhimento. Mas a gente tem fenômenos na universidade, sabe, Jaqueline, de professores de outras áreas mais rígidas, que os professores se incomodam com a presença das crianças. Né? Então, assim, a gente tem registros disso. Na própria pedagogia isso acontece. Sim. Na pedagogia, na minha experiência, ela não acontece, mas assim, a gente tem outros espaços na universidade. Na sua. Né? Você deu sorte, amigo. O povo aí da rural é mais civilizado, então. Eu já tive problemas, já vi reclamações. Não, eu acho que o pessoal não tem coragem de reclamar fundo, mas que eu já ouvi reclamação. Pô, eu dando aula, a criatura lá com o bebê chorando. Assim. Eu também já ouvi muitas reclamações. Vamos lá, tem 3 pessoas ainda aqui. Vamos lá. Lê aí, Alan. O Luiz Gustavo fez um negócio bem legal. Essa, eu já tive empreendimento particular. Não. Antes disso, ele tinha falado. Mulheres, comecem a colocar os homens para lavar louça, lavar roupa, cozinhar, arrumar cama. Isso não é ajuda, é obrigação. Façam isso já na infância dos filhos. Ensinem esses caras a serem homens conscientes de suas obrigações. E assim alçar voos brilhantes ao lado de uma mulher, ou como quiserem. Muito bem, Luiz Gustavo, voto em você. A Esmeralda lembrou que a lei diz que onde tem mais de 5 funcionários, tem que ter creche e espaço amamentação. Aí a Cíntia entrou de novo e falou assim, cadê o espaço coruja da vereadora Marielle Franco, que já é lei, e o prefeito cravela nas nossas costas, não investe? Quantas famílias seriam beneficiadas e poderiam estudar e trabalhar à noite, tendo um lugar seguro para a criança, que foi o que você trouxe? Eram essas que eu estava falando. Mas tem mais. Calma aí. Vai, Alan. Aí sim, aí depois de alguns boa noite, o Luiz Gustavo fala, na faculdade que eu leciono tem brinquedoteca para as alunas deixarem seus filhos enquanto estudam e é gratuito. Olha que bacana essa iniciativa aí, garante, né, com que as crianças possam estar ali desempenhando alguma atividade de cunho até pedagógico na brinquedoteca, enquanto as mães estudam. O Jonathan Depende também. A gente tem brinquedoteca, mas não funciona com essa finalidade, né? Eu, inclusive, já propus no modelo da ciranda do MST que houvesse também na universidade um circuito ali onde os próprios alunos pudessem ficar com os filhos uns dos outros enquanto não houvesse aulas, né? Então, eu acho que há várias possibilidades, né, para a gente pensar junto. Pois é. Que triste. Então, a gente tem aqui ainda
O Jonathan dizendo que a discussão é excelente, a Rosângela dizendo que só começou a vida acadêmica depois que o filho, né, estava com uma idade um pouco maior. O Luiz Gustavo... Pois falando em relação a Rosângela, né? Nunca o homem vai pensar nisso, né? Eu vou concorrer a um edital de mestrado o dia que meu filho tiver maior. Então, são questões para a gente colocar para a nossa sociedade. Por que a mulher precisa pensar, né? Não, deixa o filho crescer para eu poder seguir a vida acadêmica. Então, é algo também para a gente colocar aí na roda do debate, né? Até porque ela pode dizer, não quero ter filhos agora porque isso vai impactar a minha carreira. Olha só. Pois é. É uma questão para pensar. O Luiz fala, Sim. Luiz Gustavo, eu já tive empreendimento particular de recreação e atendimento noturno como babá, com auxiliares e etc. E cuidamos de muitas crianças à noite para as mães trabalharem. Super pertinente as colocações que estão sendo, né, apresentadas aqui. A Mônica... Parou por quê, Luiz? Por que parou? Parou por quê? Por que parou? O empreendimento. A Débora, mais legal, diz que a Mônica foi incrível contando a história dela. Aí a Débora, que é a psicóloga, ela traz um elemento importante no debate, sem contar que isso vai acarretando numa mulher uma enorme culpa, né? Olha. Sim. Exatamente. Isso é fato, né? Eu que o digo. A Ângela diz que foi excelente a live para reflexão. Novamente, Luiz Gustavo. As leis parecem apenas quadros e enfeites. Chega a dar... Não estou conseguindo ler. Precisamos de mais ações de atitudes. A Silvia Carla disse que há muitos anos atrás... A mãe dela contou com a ajuda de um diretor para poder trabalhar, ou seja, ela foi criada dentro de uma escola. O diretor da escola... Eu também fui. Criava... Eu também fui criada dentro de... A minha mãe, ela era auxiliar da limpeza. E ela levava a gente para a escola e eu ficava lá também o dia inteiro. O Jonathan... Vai, Mônica, o Jonathan aí, ó. Existem meu querido. Privadas no Rio de Janeiro que têm brinquedotecas e funcionam. Fazem um trabalho bacana para atender as mães e os filhos. Aí o Jonathan dando para a gente aí uma referência, né, positiva nesse cenário, né? A Esmeralda traz um elemento aqui problematizador. Ela disse que ela conhece um pesquisador que proíbe as alunas de engravidarem. Não pode, ele não tem como fazer isso. Olha! Como assim, né? Afinal, quem é o corpo? Não, peraí. Olha só, gente. Eu vou confessar, eu nunca proibi, nem posso fazer isso. Mas juro para vocês, houve época na minha vida, hoje é brincadeira, nós todos lá no grupo brincamos com essas coisas. Mas eu já fiquei muito preocupada com isso, porque era uma engravidação só no último ano das coisas, sério. E quando a RAPS começou a apertar o programa, os programas apertarem a gente, eu entrava em pânico, porque aí todo mundo resolvia engravidar no último ano do doutorado ou do mestrado. E não tinha mais tempo. E eu juro, eu já cometi isso que a Rosângela está falando, de dizer... Não, Esmeralda. Não de dizer nada, mas de dizer assim, gente, se vocês puderem, por favor, tentem não ficar grávidas. Eu fiz isso. Não era proibir, mas eu juro que eu fiz uma pressão, foi horrível. E nunca parei para pensar nisso como uma opressão. Agora Sim. eu realmente tenho o maior carinho, assim, mas eu fiz isso, a verdade é essa. Não foi como esse professor aí, mas eu fiz, confesso. Pois bem, as nossas questões se foram, Mônica, o nosso tempo junto. Já são 1h10. 10 minutos de debate. Né? É mesmo. Por fim... Eu vou tomar com culpa de novo hoje, por causa de vocês. Vamos Mas foi um prazer. Que participaram conosco, né? Agradecer a Jaqueline. Esse debate certamente foi muito... Se desdobrará, acho que nós estamos aqui... Eu estou aqui fervilhando com muitos elementos para pensar, aguardando os resultados desse trabalho que vocês vão escrever. Acho que vai... ainda não fiz uma pesquisa, mas eu acho que essa pesquisa sua deve ser uma das, né,
iniciais dentro desse campo de investigação. A gente não tem muitas pesquisas, eu imagino. Depois até vou procurar saber se existem muitas pesquisas na área, mas acho que não. Acho que esse é um debate que você está inaugurando e assumindo esse desafio de trazer isso para a academia, de trazer isso, extrapolar a academia, né? E eu acho que ainda tem as interseccionalidades, os atravessamentos, porque aqui algumas pessoas mencionaram, né? Uma coisa é ser mãe, outra coisa é você ter outras adjetivações. É a mãe de uma criança com deficiência, né? E tem outros condicionantes que vão criando mais obstáculos ainda para essa maternagem. E numa cultura que é tão excludente, como você iniciou a sua apresentação, e tão machista, né? Porque, por exemplo, na Alemanha eu fiquei impressionado. Eu não conhecia a Alemanha, eu fui à Alemanha no passado, e eu fiquei impressionado como o homem participa o tempo inteiro do cuidar da criança. Ele, na verdade, ele anda com a criança o tempo inteiro. Sabe, assim, eu vi na Alemanha assim, movimentos que eu falei assim, gente, eu nunca vi isso no Brasil. Então, isso tem um cunho cultural, sim, sabe? O que a gente entende para o papel do homem na sociedade brasileira e nesse cuidar. Eu acho que isso é um elemento importante para a gente trazer para o nosso debate. Existem valores aqui, sim, que, na verdade, né, que estão construídos de maneira muito equivocada e que a gente precisa superar. E, por isso, o diálogo, a potência do diálogo na superação dessas ideias que estão historicamente cristalizadas. Eu acho que isso é importante. Por isso, esse debate é tão importante. E a gente agradece muitíssimo por ter trazido ele para o Pan Academia de hoje. Né, Mônica? Querido. Eu também agradeço muitíssimo a galera aqui presente. Eu realmente fiquei agora malzinha, porque toda vez que eu lembro das besteiras que eu fiz, eu fico mal mesmo. Mas, já que eu adorei o programa, tomara que você volte. Tem muita coisa boa para conversar contigo. E quero aproveitar aqui a oportunidade para pedir sinceras desculpas pelos machismos e burrices e caras feias que eu já... Quem nunca, Mônica? Eu acho que estamos todos num processo. Não, mas Quem nunca? Muito feio isso, muito feio. E eu fico malzinha mesmo quando eu lembro disso. Enfim. Mas é vida dele. Isso aí. Gente, obrigado, viu? Obrigada, gratidão, viu, gente? Um abraço carinhoso para cada um de vocês. Obrigado, Jaque. Até breve. E 2 de volta para você, lindona. A gente vai se comunicando e continuando nossos entrelaços. Beijo, gente. Certeza. Tchau. Até domingo. Beijo, tchau. Até domingo, gente.